Das potências militares de One Piece, qual é mais letal? Almirante ou Yonko? Embora seja eu quem faça essa pergunta, e ser esse um dos tópicos que mais movimenta a fanbase, talvez não seja essa a questão mais acertada a fazer. Ao invés disso, poderíamos perguntar: qual o padrão de violência usada pelos almirantes? Qual o padrão de violência usada pelos Yonko? Embrenhando nessa temática, é bem provável chegarmos a algumas conclusões interessantes. O tipo de risco que cada potência, Almirante, Yonkou, Shichibukai, Governo Mundial, oferta aos seus adversários é um dos aspectos mais bem desenvolvidos no mangá e anime. Por exemplo, o que o Akainu pode fazer e faz contra o Luffy difere totalmente da disposição e do que pretende alcançar o Barba Negra. E parte disso advém da própria posição que cada um ocupa. Akainu, como almirante, está no topo de sua carreira, está no pico daquilo que ele poderia almejar conquistar. Portanto, quando luta, seu intuito é unicamente conter a pirataria. Ele é o cão que o governo mundial criou para perseguir o gato. Em contrapartida, Barba Negra, que nesse exemplo figura como representante dos Yonkou, ainda está no processo de atingir o seu ápice. É um dos que estão mais próximos de encontrar o One Piece e, portanto, sentar no trono do Rei dos Piratas, seu objetivo. Os encontros do Luffy com almirantes sempre foi marcado por muito desespero. Aokiji foi o primeiro a colocar a existência do bando em risco. Próximo ao Water 7, ele só não deu fim ao bando por mero capricho pessoal. No entanto, como almirante que era, ele tinha o poder do Buster Call em mãos, e ele cedeu esse poder ao líder da CP9, junto com a informação do paradeiro de Nico Robin, o que gerou, como sabemos, muita aflição, muitas brigas internas no bando. Kizaru foi outro almirante que em Sabaody mostrou quão verde eram as habilidades do Luffy e dos demais. Ficou claro que eles não tinham o mínimo de poder para sobreviver no novo mundo. Sentiram na pele uma das piores coisas que um ser humano poderia sentir em sua curta existência de vida: impotência. Sentiram o medo de ter seu destino nas mãos de outra pessoa que não eles mesmos. Em decorrência da ação de Kizaru, o bando foi todo desmantelado naquele episódio específico. Luffy também foi freguês do Akainu. Na Guerra dos Melhores, esse almirante abateu um Yonkou, executou o Portgas de Ace e marcou o torso do Luffy como quem marca gado. Akainu foi o almirante que mais infligiu dor ao Luffy. E se não fosse por Jinbe, Luffy teria sido morto. Se não fosse por Jinbe, Luffy teria perdido toda a sua sanidade quando foi tomado pelo desespero. Mas em resumo, todas as maiores dificuldades vivenciadas pelos Mugiwaras sempre foram imprimidas pelos almirantes. Em contrapartida, os encontros do Luffy com Yonkou sempre foram muito mais amistosos e brandos. Shanks deu um braço, um chapéu e um sonho para o Luffy. Bug enganou o Luffy para pegar um bracelete que indicava a localização de um tal tesouro. Barba Branca colocou toda a sua tripulação para proteger o Luffy. Big Mom tentou roubar um companheiro do Luffy. Kaido tentou recrutar o próprio Luffy. Vemos que os embates envolvendo Yonkou muitas vezes se resolviam na conversa. Na maioria das vezes, as lutas não envolviam risco de extinção. Aqui já conseguimos diferenciar bem o padrão de violência usado por cada uma dessas potências. Os almirantes a usavam para capturar e exterminar piratas. Os Yonkou para roubar, trapacear, ameaçar, extorquir, fazer alianças ou recrutar novos membros. Esse foi o cenário de violência até o fatídico dia da execução do Punho de Fogo e do Barba Branca. O Doflamingo mesmo já tinha predito: uma guerra aberta da marinha contra o Edward Newgate irá desencadear uma nova era. Quem não estivesse preparado seria arrastado pela grande onda que estava por vir. E tudo isso se confirmou nas sagas que se seguiram. Após a guerra de Marineford, houve a criação da SWORD, almirantes lutando uns contra os outros, almirante virando a casaca ao se tornar subordinado de pirata. Teve também o desmantelamento da força Chichibukai, a marinha já não confia no governo e vice-versa, e por fim o fortalecimento de uma nova geração de infames piratas. A balança ficou totalmente desequilibrada, o panorama atual é de guerra total, tanto que agora temos revolucionários invadindo a Terra Sagrada e duelando contra almirantes, Gorosei tendo que se envolver diretamente em missões, e até o Rei do Mundo tendo que agir no sentido de eliminar reinos que estão se rebelando e abrigando inimigos do governo mundial. Pode ser uma impressão errada, mas parece que após a Guerra dos Melhores, o poder dos almirantes reduziu drasticamente. O Tigre Roxo e o Touro Verde não convencem muito. No entanto, essa mesma premissa é válida no lado dos Yonkou. Barba Branca, Big Mom e Kaido convenciam muito mais que os atuais Luffy, Bug e Barba Negra.
Luffy realmente teve muito mérito em derrotar Kaido com o G5, mas é certo também que a sorte encontrou o preparo dele. Observe que o bando contava com o apoio de todos os samurais, além de estarem aliados a Kid, Law e parte do extinto bando do Barba Branca. E é importante não esquecermos também que os principais combatentes do bando da Big Mom não a acompanharam até o ano. Vemos que na grande era dos piratas havia um diálogo mais aberto com o governo mundial, tanto que nessa época o Chichibukai foi criado, a existência dos Yonkou era tolerada e seus domínios respeitados. A letalidade dos Yonkou era direcionada à pacificação de seus territórios, formação de alianças e recrutamento. Os atos desses imperadores não ameaçavam a soberania do governo mundial. Já a letalidade por parte dos almirantes era direcionada a conter a pirataria e assim miná-la aos poucos. Me arrisco a dizer que a marinha estava perto disso, mas como quiseram dar um passo maior do que deveriam, acabaram fracassando a missão. 2 anos atrás, a marinha tinha muito mais poder que os piratas, mas erraram demais na execução pública de Ace. Nessa nova era, a letalidade dos almirantes, Yonkou e outros é diretamente proporcional ao que eles pretendem alcançar. Não há espaço para diálogo, tanto que o próprio Shanks declarou suas intenções sobre o One Piece e tem se mostrado cada vez mais agressivo, como quando recentemente afundou a tripulação do Capitão Eustace Kid. Luffy e outros novatos estão lutando contra a ordem estabelecida, então é natural que a letalidade de ambos os lados aumente sem restrições. Daqui para frente, não vai ser incomum vermos o Oda sepultando alguns de seus principais personagens, como já tem acontecido: Kaido, Big Mom, Kid e Garp. Bom pessoal, esse vídeo foi todo montado tendo em mente o último quadro do capítulo 1091, Luffy contra Kizaru, e Yonkou contra Almirante. Diferentemente do que foi em Sabaody na Era dos Piratas, agora vamos ter um combate muito mais maduro e equiparado, num cenário que, ao que parece, não há espaço para diálogo. Uma guerra aberta entre duas potências dos mares, e que promete muito. Bom pessoal, vou ficando por aqui, um abraço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Vamos continuar o debate nos comentários. Falou, fui!